Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje estou trazendo mais um relato sobrenatural. E se você gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal. Se tiver algum relato que queira estar compartilhando conosco, manda no e-mail que eu vou deixar na descrição. Bora lá pro relato? A mulher afogada voltou para pedir socorro. Meu primeiro relato com o mundo espiritual foi no ano de 2010, quando morei nessa casa a qual vou contar meu relato. Eu, meu esposo e minha avó, que morava comigo na época, marcamos de ir visitar uma casa que queríamos alugar. Mas como eu e meu marido trabalhávamos até tarde, só conseguimos ir à noite. Então olhamos a casa, que a princípio era muito boa. Casa bem antiga, mas muito bonita e bem cuidada. Mas desde a primeira hora que entrei, senti uma sensação bem ruim na casa. Uma sensação de ser observada, como se já tivesse alguém na casa antes da gente entrar. Não dei importância. Afinal, estava visitando uma casa desconhecida à noite. Acreditei que fosse por isso a má impressão. Olhamos tudo e minha avó adorou a casa por ser bem grande, bem cuidada. Eu não gostei muito, só pela questão da sensação ruim, até porque a casa era muito boa mesmo. Mas só pela empolgação da minha avó já estava valendo. Até porque ela seria que ficaria em casa com as crianças, porque eu e o meu esposo trabalhávamos o dia todo. Uma noite antes da mudança, tivemos pesadelos. Eu vi a casa no meu pesadelo e me via chorando angustiada. Ao acordar na madrugada, falei para meu esposo e ele disse que era só um sonho ruim e voltamos a dormir. No outro dia, mudamos para tal casa e foi aí que tudo realmente começou. Eu não me sentia bem de forma alguma na casa, sempre me sentindo observada e com uma espécie, assim, uma péssima sensação. Com o tempo, já morando na casa, começou a acontecer o sobrenatural. Eu estava um dia no banho e escutei um sussurro, com muita raiva no meu ouvido, me mandando ir embora. Tipo, vai embora, vai embora. Acho que é isso, né? Fiquei paralisada. Me deu uma crise de choro e desespero. Parecia que uma energia maligna estava do meu lado. Foi uma sensação horrível. Todos os dias eu continuava sentindo essa presença. Parecia que alguém me olhava, que me seguia dentro da casa. Comecei a ter pesadelos com uma mulher se afogando numa água suja. Ela olhava para mim e pedia socorro. Todos os dias o mesmo pesadelo, a mesma mulher. Era um tormento ter que voltar para casa toda noite depois do trabalho. Eu não aguentava aquela sensação e os pesadelos. Em um dos pesadelos, ela apontava para a cisterna nos fundos da casa. No fundo dessa casa havia uma velha cisterna que os antigos donos usavam para reserva de água, hoje desativada. A mulher que aparecia no pesadelo não me causava medo, e sim angústia. Já a casa, aquela cisterna, o medo do que poderia ter acontecido ali me causava medo, vontade de chorar, pânico, pavor. Já um dia que não aguentava mais, fui atrás de um centro espírita que uma amiga do trabalho me aconselhou buscar ajuda. Eu não aguentava mais, parecia que eu iria enlouquecer. Então veio uma senhora até a casa. Fizemos uma oração, ela começou a seguir pela casa e foi em direção aos fundos, em direção à cisterna. Quando chegamos de frente à cisterna, eu me, arrepi... ela... eu me arrepiava e comecei a chorar de pânico.
A senhora fez algumas orações e ficou um tempo bem concentrada naquele local. No outro dia, eu recebi a mesma senhora, mas dessa vez acompanhada de mais 3 pessoas do mesmo centro espírita que ela fazia parte. Foi tudo feito novamente, mas dessa vez sem a minha presença. Me pediram para que eu ficasse dentro de casa enquanto executavam o trabalho no quintal. Ao terminarem o que foram fazer lá, a senhora me chamou para conversar. Ela me questionou se eu tinha condições de me mudar daquela casa. Eu prontamente respondi que sim. Ela me pediu para que eu me mudasse, porque eles iriam continuar trabalhando no resgate daquela alma. Mas era necessário que pessoas ficassem longe, porque isso levaria um tempo para ser resolvido. E era necessário não ter ninguém lá, para que nada de ruim pudesse vir a acontecer com a minha família. E também porque aquela mulher havia se apegado a mim, e isso poderia até ocasionar uma tragédia. Ao menos em menos de uma semana conseguimos encontrar outra casa e nos mudamos. Depois que mudamos, acabei descobrindo algumas histórias sobre aquela casa. Muitas pessoas moraram nessa casa e tiveram experiências ruins antes, e depois que morei lá também. A história que me fez, que me, a história que faz ter sentido sobre o que eu sentia e sonhava que poderia ter acontecido lá, acredito seja alguma história que contou, das histórias que contaram para ela, né? Era que havia um casal com um filho há muitos anos que viviam ali, por volta dos anos de 1980. Na época, ele era bancário e ganhava muito bem, a esposa, dona de casa. E um dia a mulher sumiu. O homem disse para os vizinhos que ela havia arrumado outro homem e ido embora e deixado o filho com ele. Logo depois, esse homem pegou o filho e foi embora para outro estado. Hoje eu entendo que algo pode ter acontecido ali. Ela poderia ter sido afogada nessa cisterna? Será que ele a enterrou naquele quintal? Poderia ser só uma história ou verdade? Infelizmente, eu não tenho como saber o que realmente aconteceu, mas sei o que eu vivi naquele local. Enfim, não desejo para ninguém passar por essa experiência. Hum, com certeza. Ela não conseguiu descobrir exatamente o que aconteceu ali, mas com certeza é um forte indício essa história aí, né? Pode ser uma lenda, pode ser uma história, mas onde há fumaça, há fogo. Onde se tem fumaça, alguma coisa pode ter acontecido. Pode não ser do jeito que estão contando, mas algo do tipo pode ter acontecido sim. Que é isso. Se você gostou do relato, já deixa seu joinha, se inscreva no canal. Se tem um relato para compartilhar conosco, envia no e-mail que eu vou deixar na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!